sentaste à direita de Deus Pai com majestade. Tu sentaste à direita de Deus Pai com majestade. Te servirei, coroado, Senhor. És fiel, justo e veraz. És meu amo e meu dono. Com amor te servirei. Te servirei, com amor te servirei. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, que esteja conosco, que esteja com a nossa igreja, que esteja com a sua família, que esteja com o papai, hoje, neste dia muito especial. A nossa leitura de hoje está no Salmo 127, no Cântico de Salomão, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjaste. Aos que seus amados ele o dá, enquanto todos dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Palavras do Senhor. Só um levezinho que podia vencer uma luta assim. Só um levezinho que podia, pois tinha Deus enfim. Só um levezinho que podia, e a luta ele venceu. Sim, só ele que podia, com o gigante filisteu. Embora o menino titãzinho vencera o leão, nos verdes pastos matou-os com suas próprias mãos. Enche, seixo bem pesado, para o gigante ele avança. Com a pedra na solta o vizinho que podia vencer uma luta. Solta o vizinho que podia, pois tinha Deus em si. Solta o vizinho que podia, na luta ele gravou. Só dois podia, as 5 pedras ele juntou. Embora o menino titãzinho vencera o leão, nos verdes pastos matou-os com suas próprias mãos. Enchia um seixo bem pesado, para o gigante ele avança. Uma pedra na mão, uma pedra. E mirou e atirou um instante gigante. Toma.
Queridos irmãos e irmãs, nós queremos com alegria compartilhar a palavra do Senhor neste culto da manhã, dia 8 de agosto, Dia dos Pais. Nossos parabéns a todos os papais, que o Senhor possa cuidar e abençoar de cada um dos queridos papais da nossa comunidade. Queremos, nesta manhã, chamar a atenção para a palavra que se encontra em Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês sejam sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Preciosa palavra do Senhor. Ó Senhor, nos guie na meditação da tua palavra, abençoe a todos os queridos que estão, ó Pai, acompanhando e ouvindo esta palavra em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, então, proclamar a palavra do Senhor neste dia, tomando esta palavra de Paulo à igreja dos Colossenses. Nós queremos chamar a atenção para o seguinte tema: chamados a ser sal fora do saleiro. Versículo de número 6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Que preciosa palavra do Senhor nós temos aqui. Este texto que nós temos aqui é a conclusão das instruções de Paulo sobre seu estilo de vida. E nesta conclusão ele dá uma palavra sobre a oração e o testemunho. Ou seja, de que estando em comunhão com Deus, nós devemos também prestar atenção sempre ao nosso testemunho, seja no comportamento, sejam nas palavras. Fala sobre a perseverar na oração. Versículo 2 diz: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Fala sobre orar pelos pregadores do verdadeiro evangelho. Paulo diz: por favor, orem orem por nós, para que o Senhor nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, ou seja, para os pregadores do evangelho do Senhor Jesus. Fala sobre aproveitar as oportunidades. No versículo 5, inclusive, aqui a conhecida palavra sobre remir o tempo. Aproveitem bem o tempo, naquela mesma ideia de outros momentos em que Paulo instrui sobre o uso do tempo. Falar com Deus, eu vi algo nessa direção. Falar com Deus muda o modo da gente falar com as pessoas. Então, por isso, tudo começa na oração, na comunhão com o nosso Deus. Então, eu encontrei uma colocação do teólogo Paul Tillich, e ele fala: aquele que conhece a Deus, ou o Cristo, no sentido de ser compreendido por ele e estar unido a ele, pratica o bem. Ou seja, aquele que está em comunhão com Deus, com Jesus, só pode realmente expressar pelas suas palavras, pelo seu testemunho, coisas que visam agradar a Deus. Eu gostaria de focar, então, no versículo 6. A gente tem uma palavra aqui sobre uma conversação regada pelo Evangelho, uma conversação regada pela graça de Deus. Aqui seria o sentido de conversação plena de graça. Graça aqui tem o sentido de atraente, de agradável, de cativante. Por isso a palavra diz: a palavra dita por vocês seja sempre agradável, seja sempre cheia de graça. A vossa palavra, diz uma tradução, seja sempre agradável,
temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A Bíblia Shed, ela traduz aqui esta passagem dizendo: a vida e conversa do cristão deve ser agradável e atraente, não insípida ou morosa, especialmente perante os descrentes. Ou seja, a palavra tem que ser cheia de sabor. É possível ler esta palavra aqui nas cartas de Paulo sem a gente... Aliás, é impossível ler sem a gente lembrar das palavras de Jesus, não é verdade? Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, o uso do sal, queria destacar isso, achei muito interessante, chamou muito a minha atenção quando eu li sobre isso, essa ideia da palavra temperada com sal. O uso do sal estava presente também nas ofertas de manjares que eram oferecidas a Deus lá no Antigo Testamento. Falamos de Jesus e aí retornamos um pouco para falar dessa palavra. Em Levítico, capítulo 2, versículo 13, nós encontramos: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Olha só, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. 3 vezes aparece a palavra sal neste versículo 13 do capítulo 2 de Levítico. Então, isso significava um pacto incorrupto que não se podia violar. Tudo tem que ser realmente bem preparado, bem temperado com sal. E Jesus afirma que somos o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E com estes conselhos de Paulo aqui, nós sabemos que eu queria deixar 3 observações, 3 lições a partir desta palavra. Esta palavra nos ensina, assim como o sal preserva os alimentos, os discípulos devem ser sal em sua geração. O sal já teve muito mais importância do que talvez tenha em nossos dias. Já foi moeda de troca, pagamentos de soldos de guarnições romanas, ou seja, o sal era parte do pagamento dos soldados romanos. Daí vem também a palavra salário, que está ligada a esta ideia do sal. Eu até lembrei agora de colocar esta ilustração sobre o sal fora do saleiro, que nós estamos abordando aqui. Então, queridos, a gente tem que pensar, por exemplo, numa época quando não tínhamos geladeira, o método usado era o sal para a conservação dos alimentos. Alguns de nós vivemos esta experiência, temos até saudade. Eu mesmo vivi bastante essa experiência no ambiente que vivíamos, no ambiente rural, na roça. Hoje nós agimos no mundo inibindo certas práticas. Um pastor conta ter conversado com um homem público e influente, o qual disse a ele: pastor, minha presença impede que práticas pecaminosas e vergonhosas venham a acontecer. Olha só, a gente tem que pensar bem aqui, né? Neste momento, nesse contexto, quando a gente vê muitas coisas e a tessitura social mostrando muitas vezes cristãos nos ambientes, e a gente olha e fala: puxa, isso envergonha o evangelho. Esse cidadão era o sal onde ele estava. Pastor, minha presença impede que práticas pecaminosas e vergonhosas venham a acontecer. Coisa rara, né? Coisa rara em nossos dias. Nós temos, então, uma segunda lição que eu quero deixar. Assim como o sal dá sabor aos alimentos, os discípulos devem elevar os verdadeiros valores na sua geração. Nada de excesso. Aí ele se torna prejudicial, não é recomendável. A gente sabe que há um equilíbrio
na administração do sal, para que ele não seja de mais, fique salgado, e nem de menos, fique insosso. O seu uso com critério torna o alimento saboroso, apetitoso, gostoso. Nós estamos no mundo para dar o tom, meus irmãos. O mundo precisa de modelos, de paradigmas, de padrões. E nós estamos aqui nesta condição de ser o sal, como a palavra está nos dizendo, a tua palavra agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Nós estamos no mundo para dar o tom. Alguém precisa dar sabor nessa sociedade tão enferma, tão fragilizada. Quantos jovens hoje estão gritando e perguntando a quem eu posso imitar? A falta de modelos está presente em nossa sociedade. Estamos à deriva, perdidos na mentira, com baixos padrões de valores, no vício, no pecado. Então nós somos chamados aí, vamos dar o tom da esperança, da honestidade, da retidão e da verdade. Em terceiro lugar, a terceira lição, esse texto nos leva a pensar, assim como o sal provoca sede, a mensagem do verdadeiro evangelho deve provocar a sede de Deus nas pessoas. Eu gostei desta abordagem, eu tomo ela emprestada de um texto, creio que do reverendo Messias, Anacleto Rosa. É fato, queridos, que basta a gente se alimentar de um pouco mais de sal, e logo a sede vem. A gente até diz, aquela comida estava salgada hoje, porque estou com uma sede tremenda. Aí queremos tomar aquela água que mata a nossa sede. Olha só, queridos, a nossa vida realmente precisa despertar a sede de Deus nas pessoas. Precisamos levar as pessoas a desejar e a querer conhecer o nosso Deus. Li algo assim em algum lugar, não julgue o mundo perdido, não julgue o mundo perdido, pergunte onde está a igreja, pergunte, não julgue o mundo em trevas, pergunte onde está a luz, o que temos feito como luz neste mundo, como sal da terra. Cristãos que não cumprem a sua missão correm o risco de serem jogados fora e serem pisados pelos homens. Queridos, então, queridas, que Deus nos ajude a sermos o sal fora do saleiro. Esta é a dimensão da mensagem que nós temos aqui, queridos e queridas. Nosso estilo de vida deve ser de conformidade com a vontade de Deus, do jeito dele. Nós encontramos esta colocação. Então, numa sociedade em crise, à deriva, sem norte, sem rumo, que Deus nos ajude a sermos o sal que salga realmente nesta dimensão da palavra de Deus. Nós, então, estamos nesta manhã aprendendo desta palavra tão especial do apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses, capítulo 4, especialmente destacando novamente o versículo 6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Muitas vezes nos encontramos nas encruzilhadas da vida com relação às nossas palavras. E nós temos visto o mundo da comunicação, e nós precisamos aprender da palavra de Deus, precisamos orar a Deus, estar em comunhão com Deus para, como diz o apóstolo Pedro também, dar razão da esperança que há em nós. Chamados, então, a ser sal fora do saleiro. Assim como o sal preserva os alimentos, os discípulos devem ser sal em sua geração. A primeira lição. A segunda, assim como o sal dá sabor aos alimentos, os discípulos devem elevar os verdadeiros valores na sua geração. Em terceiro, assim como o sal provoca sede, a mensagem do verdadeiro evangelho deve provocar a sede de Deus nas pessoas. Paulo tinha certeza disto. E, queridos, falar sobre representação, testemunho, neste momento é
é tão crucial. A gente tem visto, esta semana fiquei muito incomodado com o uso do tratamento reverendo. Reverendo. Está lá na CPI do Covid, que convocou um reverendo, se auto-intitulando assim, e a imprensa e todo mundo, e a própria, os integrantes da CPI, os senadores, se dirigindo a reverendo. Eu fiquei pensando, me coloquei triste. Esse é um tratamento muito especial. Eu nunca fiz muita questão de ser chamado assim, com este título. Nunca achei merecedor desse título, reverendo, uma pessoa que, pelo testemunho, merece reverência, merece esse tratamento especial. Na nossa igreja presbiteriana independente, é muito comum este uso, mas, como eu digo, eu não faço a questão. Eu deixo as pessoas, as ovelhas, se dirigirem a mim da forma que precisarem ou da forma que sentirem confortáveis. Pastor, também a gente vê que está complicado ser chamado de pastor, mas são títulos. Mas eu sempre gostei desse tratamento para exemplos de homens de Deus no nosso tempo, e em especial em minha vida. Reverendo Jonas Dias Martins, um homem que influenciou Londrina, que deixou sua marca como sal e como luz. Se diz que ele era realmente respeitado de maneira que, quando ele saía da igreja em direção à sua casa, havia uma reverência. Os bares, em dados momentos, até baixavam as suas portas para que o reverendo pudesse passar. Olha só, eu creio que se aplica muito bem reverendo para o reverendo Messias Anacleto Rosa, um homem que já na sua idade avançada tem servido a Deus, sendo um pregador da palavra incansável. Abival Pires da Silveira, o reverendo Abival, de tantos anos aqui em nossa capital. Reverendo Otoniel Gonçalves, um gigante também lá do norte do Paraná, que nós conhecemos bem. Mas, neste momento, o uso do tratamento está trazendo muita vergonha. Que o Senhor nos conduza a praticar esses princípios de maneira a ser o sal que salga, provocando a sede de Deus nas pessoas com as quais nos relacionamos. Você tem sido a alma do mundo? Você tem, faço essas perguntas, você tem sido o sal da sua família, da sua escola, do seu trabalho? Você é o sal dos seus relacionamentos? Quando você compra ou vende alguma coisa, deixa sempre o seu sal, seu testemunho. Quando você assiste ou recebe uma aula, fica o seu sal no conteúdo. É muito importante, queridos e queridas, os cristãos dão gosto ao mundo. Qual é o sabor das reuniões de que participa, das brincadeiras de que você participa, dos contextos onde você vai, onde você está, das interferências que você faz? Qual o gosto, qual o sabor você está dando? Somos chamados, sim, somos chamados a ser sal fora do saleiro. Que o Senhor, assim, nos abençoe. Eu gostaria, neste momento, de convidar alguém para fazer uma breve reação a esta mensagem, deixando uma palavra conosco, um testemunho de quem ouviu esta palavra e interagiu comigo. Eu convido com muita alegria o Léo. Fala, Léo. E aí, o que você achou? Gente, que palavra maravilhosa, que preciosidade que nós temos em mãos, né? Poder receber de Deus uma orientação a respeito daquilo que a gente fala, né? Essa faca afiada de dois gumes que pode ferir e muito a outras pessoas. Amados, eu vou fazer um breve testemunho, mas eu sempre gosto de me questionar à luz da palavra. E eu tiro duas questões que eu vou levar para a minha vida, né? A minha, no versículo 6, ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Eu tiro aqui uma pergunta para mim mesmo. A minha palavra tem sido agradável a todos? Eu respondo a mim mesmo, né?
E como eu devo responder a cada um? São duas questões muito importantes. E gostaria de aproveitar e trazer um breve testemunho daquilo que aconteceu comigo. Várias vezes no serviço a gente passa por eventos de estresse. E muitas das vezes a gente se interage emocionalmente, não somente com todos, mas também com a máquina em si que a gente está fazendo manutenção. E certo dia eu já estava com um estresse um pouco elevado e uma pessoa reagiu de uma maneira que eu não gostei. Muito menos eu comecei a lidar dessa maneira um pouco melhor, ou seja, eu não consegui administrar um pouquinho da emoção chamada raiva. E quando uma pessoa está com a emoção raiva, ela não consegue pensar um pouquinho pelo lado da razão e vai pelo ímpeto e pelo impulso. Aí eu cheguei para cima daquela pessoa com toda a minha raiva, toda a minha emoção exposta, de impulso. Nem lembro nenhuma frase, nenhuma vírgula, nenhuma sílaba do que eu falei para essa pessoa. Lembro também que está escrito na palavra que uma palavra de paz, uma palavra bem aplicada, ela pode apaziguar a ira de um rei. Isso está em Provérbios, se eu não me engano. O líder de turno, ele olhou para aquela situação e viu que as coisas estavam começando a fugir do controle. Eu estava gritando, a pessoa ouvindo com medo, e ele olhou toda aquela situação de fora. Aí ele chegou perto da gente e ele falou o seguinte: eu sou um homem que eu sou temente a Deus. E aquilo ali já apaziguou um pouquinho da minha ira, da minha raiva. Eu comecei a prestar atenção. Aí ele começou a falar: olha, eu aceito dentro do meu turno que as pessoas estejam sempre unidas. E que se acaso onde uma pessoa não entende com a outra, é importante a gente resolver da maneira civilizada, por meio de um diálogo, por meio de uma conversa bem temperada, para que as coisas possam se resolver da melhor maneira. Leonardo, eu quero que você vá para o avião tal e você vai para o outro avião, a gente senta e conversa e resolve essa situação no dia seguinte. A partir daquele momento, eu comecei a refletir em cada coisa que eu fiz, em cada atitude. O porquê que eu deixei aquela raiva sair. O porquê que eu falei aquelas coisas, da qual eu nem me lembro mais. E no outro dia, houve perdão naquela sala. E o perdão é o melhor remédio que pode voltar, né? Todo tempero pode ser a melhor coisa que pode acontecer nos relacionamentos, quer seja em casa, na escola e no trabalho. Ter um pouquinho dessa reflexão através dessa palavra me remeteu ao que eu passei antes e a meditar também naquilo que às vezes eu falo por impulso e que pode às vezes suscitar a ira no outro, uma ansiedade, uma preocupação exagerada, e eu tenho que ter mais cuidado com a minha língua do que eu posso imaginar. Eu vou à palavra de Deus e ela me orienta às vezes a medir esforços e ter sabedoria no falar. Às vezes ela orienta a ficar em silêncio. Era o que eu deveria ter feito no dia, mas a palavra que veio do meu líder foi que mais apaziguou a minha ira. E o melhor de tudo, ela temperou minha vida, me dando uma reflexão que eu levo para o resto da minha vida, do tipo, qual é a qualidade da palavra que está saindo? E se a palavra que está saindo está ruim, a qualidade do meu coração, ela está em dúvida. Preciosa palavra, viu? Não tem como agradecer a Deus, louvar a Deus, porque é uma palavra que é uma orientação para o resto da nossa vida, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Que bom, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Temperada com sal, né? Isso. Nem mais, nem menos, mas aquele equilíbrio, aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, né? Como era o próprio Senhor Jesus, né? Amém. Louvado seja Deus. Querido filho, faz uma oração, então, pelos nossos irmãos que estão acompanhando este momento da palavra. Oremos? Oremos.
Santo Deus, eterno Pai, que maravilha, que bênção poder estar em Tua presença e ouvir da porção da Tua palavra, ó Deus. Refletir, Senhor, também das nossas atitudes, das nossas fraquezas e compreender que dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Cumpre em nós o Teu querer, Pai. Sim, Que Pai. sejamos sal, ó Senhor Jesus. Que sejamos sal aonde nós estivermos, aonde pisarmos, ó Pai. Amém, Pai. Que o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Ti Amém. somente, Pai. E sendo agradáveis a Ti, com certeza será agradáveis ao próximo, Pai. Amém. Que sejam palavras de graça. Que elas sejam também, Senhor Deus, instrumento da salvação em Cristo Jesus. Amém, Pai. Nós te oramos e te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beijo, filho. Obrigado. Deus abençoe. Uma honra, Pai. Até. Tchau, tchau. Saudade de todos, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que é dele, não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que é dele, não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação
Senhor. Queridos, vamos orar. Ó Deus e Pai, glórias, honras e louvores sejam dados a Ti somente. Ó Deus, te damos graças pela Tua palavra, a bênção de Te cultuar nesta manhã, os cânticos, ó Deus, Te agradecemos por tudo que recebemos do Senhor. Que as nossas palavras, Senhor, sejam estas realmente temperadas com sal, que possam responder bem a todos os momentos da nossa vida, Senhor, como discípulas do Senhor Jesus, aos pés de quem nós estamos. Pai amado, vai ao encontro, ó Deus, desta querida, e abençoa, cura os enfermos. Nós te suplicamos, ó Pai, pedimos a tua bênção especial para as famílias, nestes dias dos pais, ó Deus, que, Pai, nossos queridos sejam alvos da tua bênção, Senhor, seja na vida do lar, ó Pai, seja, ó Deus, no sustento do lar, seja, ó Deus, na sabedoria que vem de ti para, ó Deus, conduzir os lares de acordo com a tua vontade. Abençoa este jovem pai, este pai mais experiente, idoso, aquele que já é vovô, bisavô. Nós suplicamos, ó Deus, tua graça e misericórdia, a tua bênção sobre o teu povo. Oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que a bênção, queridos e queridas, de Deus, nosso Pai, o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações ternas e bondosas do Deus Espírito Santo sejam com vocês permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um, cada uma. Estamos pedindo para que os queridos e as queridas nos acompanhem também no momento da escola bíblica dominical que teremos daqui a pouco. Queremos convidá-los para sintonizarem, para se conectarem e acompanhar conosco. Estamos estudando a palavra do Senhor com o tema Por que sofremos? E hoje teremos um estudo bem especial sobre Cristo e o sofrimento. Então, hoje nós vamos pegar aqueles momentos mais específicos da vida de Jesus e aprendermos sobre este tema. Então, convidamos a todos e a todas para todos e todas para estarem conosco nesses momentos. E logo mais, às 19 horas, teremos nosso culto ao Senhor, adoração a Deus, todo o conselho convidando os irmãos e as irmãs, as famílias para estarem conosco. Hoje é o domingo, Dia dos Pais. Nossos parabéns, os almoços e as comemorações sejam agradáveis ao Senhor no interior dos lares, e convidamos também para o culto em gratidão a Deus por todas as bênçãos, pela bênção dos papais, dos avós, daqueles que já são os bisavós, os bisavôs, que o Senhor possa abençoar. Deus abençoe neste dia, neste domingo, aos pés do Senhor Jesus. Amém.